Direto da redação. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, elas também podem ser aplicadas em situação de violência de gênero sem o vínculo doméstico. Porque até então a Lei Maria da Penha, ela Era enfatizava voltado, né? para o vínculo doméstico, familiar ou afetivo entre o agressor e a vítima. Mas agora, com esse julgamento de ontem no Supremo, que teve origem no caso de uma mulher ameaçada por um vizinho em Minas, esse vizinho, eu não sei se ele tinha distúrbio mental, ele se sentia namorado da mulher. E ameaçava a mulher. Se ela não tivesse um relacionamento com ele, que ia matar a mulher. Ela denunciou, esse caso foi parar no Supremo Tribunal. Olha que loucura, hein? Loucura Porque mesmo. se discutia ali se aplicava, nesse caso, a Lei Maria da Penha ou não, porque ele não tinha vínculo doméstico com a mulher. Então o Supremo ontem, ao julgar, ao fazer esse julgamento ontem, por unanimidade, considerou que as medidas protetivas, elas, assim, estão, que inclui ali a proibição de aproximação do agressor em relação à vítima, o monitoramento eletrônico, que é aquela tornozeleirazinha eletrônica, e quando cabível, prisão preventiva. Se estiver ameaçando, preso. Mas isso não é só para quem está no convívio Familiar. doméstico, familiar da vítima, mas também o vizinho, o ambiente de trabalho. Isso inclui o assédio no ambiente Exatamente. de trabalho. Tá? Então existe, assim, muda completamente O aí agora contexto, o né? contexto e o formato. A Selma Dias acompanhou, mas também a Daniela Longuinho acompanha esse julgamento. Ontem eu vou primeiro aqui a reportagem da Daniela Longuinho. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira por unanimidade que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser aplicadas a toda forma de violência de gênero contra a mulher. Antes da decisão, a norma, que foi criada em 2006, era aplicada somente em casos de violência doméstica, familiar ou relações íntimas de afeto. Entre as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha estão o afastamento do agressor do lar, proibição de aproximação da vítima, uso de tornozeleira eletrônica e decretação de prisão preventiva. A discussão chegou à Corte por meio de um recurso apresentado a uma decisão da Justiça de Minas Gerais, que negou a concessão de medidas protetivas a uma mulher ameaçada por seu vizinho. Segundo o processo, o vizinho acreditava manter um relacionamento amoroso com a mulher e passou a ameaçá-la. Após ser constantemente assediada pelo acusado, a vítima passou a sofrer crises de ansiedade e de pânico. Em um dos episódios, o homem disse que iria matá-la se não tivesse um relacionamento com a vizinha. No julgamento, prevaleceu o voto do presidente da Corte, ministro Edson Fachin. Para ele, a proteção não se restringe ao vínculo de afeto entre agressor e a vítima. As medidas protetivas na Lei 11.340 previstas aplicam-se, em meu modo de ver, a toda forma de violência contra a mulher baseada no gênero, independentemente de sua ocorrência no âmbito doméstico, familiar ou relação íntima de afeto, devendo ser aplicadas pelo juízo competente para apreciar a situação de risco à integridade da ofendida. O ministro Flávio Dino sugeriu que a lei seja aplicada durante as eleições de outubro para combater a violência política de gênero contra as candidatas. Nós temos sim um desestímulo profundo à presença de mulheres na política. Não só por conta das relações assimétricas e estruturais que ainda existem na sociedade, mas pela violência física e simbólica contra as mulheres. Isso faz com que muitas candidatas se venham diante da escolha cruel entre a proteção dos seus filhos, da sua filha, do seu lar, ou a busca da realização da vocação pública para a vida pública. A partir desse entendimento, caberá à Justiça Eleitoral decidir sobre a concessão de medidas de proteção. Com informações da Agência Brasil e colaboração de Oussama El Gauri, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Em um prazo assim muito curto de tempo, nós tivemos 2 feminicídios em Macaé, a facadas, arma branca. Ex-companheiros. Sim. Foi uma comerciária que morreu inicialmente,
foi no viaduto na Rui Barbosa, que é uma das principais avenidas ali de Macaé, Dentro de uma loja, né? dentro de uma loja. Nós tivemos depois o segundo caso nas Malvinas, uma mulher que foi esfaqueada pelo ex-companheiro diante de 3 filhas menores, crianças, diante de uma irmã. A irmã que tentou defender lá foi ferida a facadas, foi socorrida. Uhum. As 2 vítimas estavam sob medidas protetivas. Nós tivemos um feminicídio em Campos, uma funcionária, uma servidora da Defensoria Pública, também ex-companheiro, matou a tiros. Estava também sob medida protetiva, tem a ligeira impressão, com 2 filhos, um adotivo, ela criava um sobrinho, morava com a mãe idosa. Exatamente. Então nós estamos assim, fazendo aqui um retrato regional do que foi isso. E que é a recentemente violência contra a São mulher. Paulo, né? Que lidera o ranking, foram 3 feminicídios consequentemente, né? Isso, seguidos. Um deles nós exibimos aqui, outro dentro de um supermercado. Eu vou narrar como é que foi isso aqui. O homem, ele entra no supermercado, a mulher fazendo compras, no meio de uma multidão, ele saca de uma faca, ele esfaqueia, ele dá vários golpes de faca na ex-companheira, ela tenta se desvencilhar, as pessoas tentam socorrê-la inutilmente, esse homem é preso, está preso. E ele, antes de esfaquear a ex-companheira, ele esfaqueou o cachorro da ex-companheira. Você veja A crueldade, a crueldade, porque quando você quer ferir alguém, muitas vezes, você vai no animal de estimação, você vai lá e mata o animal de estimação, vai esfaquear. É uma extrema maldade. Porque atinge a vítima ele está avisando também, o que vai aproximadamente. fazer com ela. Exatamente. Já é um indício Ela ali. também estava sob medida protetiva. E nós estamos aqui assistindo um holocausto de mulheres, praticamente. Nós temos leis pesadíssimas, nós temos a Lei Maria da Penha, que está completou no mês de agosto 20 anos. Isso não foi o suficiente para inibir essa escalada de crime contra Exatamente. mulheres. Nós temos em Rio das Ostras o caso que eu sempre menciono aqui da professora Janine. Janine, mãe de 2 meninas autistas, morreu num incêndio inexplicável até dentro de casa. Vivia também, as pessoas ouviram gritos dela discutindo com o marido naquela noite. A polícia de Rio das Ostras nem a perícia pôde fazer. Por quê? Alguém, quando a Janine ainda é socorrida com o corpo todo queimado, ficou hospitalizado no Hospital de São Gonçalo, que é um centro de tratamento, é uma das referências no tratamento de queimados. Alguém, depois que ela é socorrida, ela é levada, um parente do suspeito, ele entra dentro da casa e ele faz a limpeza toda. Quando você limpa, você desfaz o local em que ocorreu o acidente, o incidente, ou um suposto crime, o que acontece? A perícia ela não consegue trabalhar, e sem o trabalho da perícia é impossível, você não consegue chegar ali e concluir que foi crime, que foi incêndio criminoso. Uhum. Então tem o caso da professora Janine em Rio das Ostras, e nós poderíamos aqui traçar inúmeros outros casos. Eu, quando fui repórter de polícia, um período da minha vida, porque eu recebi um castigo, né? Ó, você vai ser repórter de polícia, porque até então eu estava começando a cobrir polícia, eu faltei uma pauta, mandaram eu cobrir polícia. Uhum. E foi assim um período, vazou esse áudio, Vazou, desculpa. mas foi um período assim de muito aprendizado, que você, para ser repórter policial, você tem que apurar muito, né? Você tem que saber apurar. A não ser que seja picareta, vai para lá, anota a ocorrência e vai extorquir os outros, como tinha gente que fazia isso. Exatamente. Mas não era o meu caso, apurava a reportagem, apurava a matéria. Sim. Mas aí teve um caso que foi célebre aqui, que foi de uma cabeleireira que foi assassinada, o corpo ficou desaparecido um tempão. O advogado de um dos acusados era o saudoso Paulo Rangel de Carvalho, que era presidente da OAB. Eu acho que o nome da mulher é Emilce, a cabeleireira. O corpo da Emilce, ela tinha um filho com um empresário. O corpo de Emilce foi encontrado depois dentro do rio Macabuzinho. Foi jogado, ela foi assassinada e o corpo jogado dentro do rio Macabuzinho. Não sei se havia algum litígio, se ela estava cobrando pensão, não sei exatamente o que estava acontecendo, mas conheci toda a história. Creio eu que um dos principais acusados na época foi... Acho que até já morreu. Era um ceramista, ele até já morreu. Creio eu que já morreu. Mas foi um dos casos céleres de feminicídio, o caso da Emilce. Tem casos de Que foi. filhos também que matam a mãe. Nós temos um outro caso de um aluno do curso de medicina em Campos que matou a mãe atropelada. Exatamente. Na Avenida Francisco Lamego. Ele foi ali em Guarulhos, na cidade de Campos, ele foi flagrado. O rapaz é estudante de medicina, acadêmico de medicina. As câmeras filmou. Então nós nesse espaço de tempo aqui, nesse
curto espaço de tempo que nós estamos comentando aqui, Pode estar acontecendo agora a qualquer momento. a cada hora, a cada minuto. tá ocorrendo. Inclusive, os dados oficiais mostram que uma média de 4 mulheres são mortas por dia vítimas de feminicídio no Brasil. 4 mulheres mortas por dia no Brasil vítimas de E feminicídio. quase 80% dos crimes são cometidos por parceiros ou ex-parceiros íntimos das vítimas, né? Exato. Agora, a diferença nesse julgamento ontem do Supremo Tribunal Federal que amplia esse leque aí de punição, vai punir só ex-parceiro. Não é só ex-parceiros que está enquadrado na Lei Maria da Penha, não. Então, o vizinho que vai agredir a Um vizinha, primo. que ameaça. Exato. Quem está fora do círculo familiar da vítima, ele passa a ser alcançado também pela Lei Maria da Penha. Exatamente. Isso É um radar, É um né, radar. agora, né, em volta E- dela ali, né? E neste exato momento que nós estamos falando aqui, a mulher que inspirou a Lei Maria da Penha está novamente sob medida protetiva, porque estava novamente ameaçada para o homem que provocou o seu calvário, o seu drama, porque ela hoje vive na cadeira de roda, ela é cadeirante, em função de agressão do marido, do ex-marido. E esse homem voltou novamente a ameaçar, ela agora está novamente sob medida protetiva e o homem está preso. O marido de Maria da Penha está preso. Não aprendeu, né? Preventivamente. Nesse julgamento de ontem no Supremo, Hum. você vai acompanhar aí um depoimento muito emocionado de uma única mulher que hoje é ministra da Suprema Corte, que é a ministra Carmen Lúcia. Então esse é um tema que toca profundamente em toda mulher e também na Carmen Lúcia. E você vai ver que emocionadamente, quando ela manifesta o voto dela ali, ela cita ali uma poesia da Conceição Evaristo, que ela fala o seguinte: olha, insistem em nos matar, mas nós estamos insistindo, mas nós somos insistentes, nós insistimos em viver. Então vai nos matar, mas virão outras mulheres para lutar por nós. Ela dá um depoimento emocionado, muito forte, nesse julgamento, porque isso não tem que tocar fundo só em mulher, não, isso tem que tocar fundo em qualquer ser humano. Você vai ter filha para vagabundo espancar, para vagabundo esfaquear, para Exatamente. vagabundo matar. Então você vai criar filha para alguém chegar depois para parceiro agredir, para parceiro espancar. Isso não tem assim parâmetro. Todo castigo para agressor de mulher, para feminicida, é pouco. Tem que capar esses caras. Vamos agora acompanhar o julgamento ontem no Supremo Tribunal Federal para você ver com a Selma Dias. E a Selma Dias faz essa cobertura e ela traz ali esse depoimento da Carmen Lúcia, porque é comovente. Vamos acompanhar. Pois é, foi uma decisão por unanimidade. O STF entendeu que uma mulher pode sim receber medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, mesmo quando o agressor não for o marido, né, o namorado, o ex-companheiro, um parente ou alguém da família. E até mesmo quando essa violência ocorrer fora do ambiente familiar. Então a lei passa a valer, né, para situações, por exemplo, de assédio, sequestro e também perseguição, que a gente conhece como stalking, independentemente da relação de intimidade entre a vítima e o agressor, valendo também para os casos de violência política. Outro ponto importante desse julgamento foi garantir a análise imediata dos pedidos de proteção em casos de risco. Então, o juiz que receber essa petição, ele vai ter que dar uma resposta muito rápida, mesmo que não faça parte, né, da vara especializada em violência doméstica, e a regra vai ser decidir e depois encaminhar esse processo para o juizado competente. Além disso, em situações excepcionais, os delegados e os policiais, né, os agentes policiais, também poderão garantir essas medidas protetivas. Já os casos de violência política de gênero deverão ser analisados, né, pela Justiça Eleitoral. Esse caso chegou ao Supremo porque uma mulher de Minas Gerais sofreu violência de gênero no contexto comunitário, na rua, e teve as medidas protetivas negadas. A ministra Carmen Lúcia, no encerramento da sessão de hoje, né, ela é a única mulher da corte, afirmou que a decisão do Supremo é histórica. A gente separou um trechinho da fala da ministra. Veja aí. Parem de nos matar, porque nós resolvemos parar de morrer. Vão matar uma e vão chegar as outras para lutar pelos nossos direitos. Combinaram de nos matar, como diz Conceição Evaristo. Combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer. É isso só. Então, a situação hoje de sofrimento, violência, 20 anos depois da Lei Maria da Penha, com a própria Maria da Penha, com medida protetiva descumprida, como foi há 10 dias atrás, é pior do que há 20 anos atrás. Eu acho que o Supremo realmente, com esse julgamento, não fica não fica cego, nem fica surdo
a isso que está acontecendo contra todas nós mulheres. Da minha parte, eu voto acompanhando Vossa Excelência e esperando que haja uma mudança, que daqui a 20 anos não tenha outra juíza neste tribunal, precisando o tempo todo de conclamar a que não nos matem, porque não vamos morrer. Ô Fabrício, é singular isso, ela falar outra juíza, Importantíssimo. porque nós tivemos uma juíza vítima de feminicídio em Niterói. Nós falamos aqui. Ela foi Eu esqueci o nome dela. tema de um documentário do Humberto. Sim, né, nós comentamos isso Humberto, aqui. Foi repórter do SBT, muito bom documentário, premiado esse documentário. Uhum. E ela foi levar 2 filhas para o marido, porque ela estava separada do marido. Patrícia Scioli. Patrícia Scioli, ela foi levar as filhas, porque ela queria manter o vínculo afetivo das filhas com o marido, ela foi levar, foi de carro. Esse homem, na frente das filhas, ele mata a Patrícia Scioli. Então foi um caso assim que de Repercussão mundial. De grande repercussão, sobretudo no meio jurídico aqui no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, repercussão mundial. E é muito importante essas votações, essas decisões da Suprema Corte, porque a Suprema Corte vive sendo esculhambada, as pessoas vivem criticando, vivem generalizando, porque a Suprema Corte é muito boa quando a decisão é em favor, né, da gente. Às vezes quando a decisão é contra, as pessoas esculhambam. Acho que a Suprema Corte atinge a Suprema Corte, mas é preciso estabelecer que a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, ali tem sido, assim, tem garantido direitos. Esse é um direito importantíssimo, é um dos julgamentos aí que o Supremo Tribunal Federal, assim, você olha para a Suprema Corte, poxa, a Suprema Corte decidiu corretamente, está protegendo mulheres que estão diante de uma escalada de crimes, de uma escalada de assassinatos. Então é muito importante que a gente enalteça a Suprema Corte no momento em que a Suprema Corte vem sendo muito esculhambada e muitas vezes, na maior parte das vezes, injustamente. Você tem ministros da Suprema Corte aí que são alvos de fake news, que são alvos de desinformação, porque a Suprema Corte passou a isso. O ex-ministro, o Jobim, o Nelson, qual é o nome dele? Esqueci o primeiro nome dele. Ele recentemente deu uma entrevista, eu achei muito interessante ele falando por que a Suprema Corte ela vem sendo tão atacada ultimamente. Porque no primeiro caso são as ideologias malucas, né? Esse embate entre direita e esquerda no Brasil, o posicionamento da Suprema Corte. Em segundo lugar é a projeção que a Suprema... Nelson Jobim, que foi ministro da Justiça também, foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Advogado e ex-ministro da Justiça do Brasil. Ex-ministro da Justiça, muito bom advogado. Mas ele destacando o seguinte, que o que levou a Suprema Corte a esse papel, essa exposição toda, a TV Justiça. Porque tem gente que tem biografia quando vai para a Suprema Corte, tem notório saber. Tem gente que vai para a Suprema Corte, ainda que tenha notório saber, mas não tem biografia, e vai em busca de biografia, vai em busca de protagonismo. E utiliza-se da TV Justiça para fazer a biografia. Então, muitas vezes, as decisões elas não estão acontecendo, as decisões elas não estão dentro do que se espera de uma Suprema Corte e, muitas vezes, fora da linha do que prevê a Constituição Federal. É muito boa essa análise dele, eu aconselho que as pessoas busquem no Google esse depoimento, eu não me lembro onde foi essa entrevista, eu acho que ele estava participando até de um podcast, onde ele fala isso. Mas é muito interessante isso. Mas nós não podemos pegar por um ministro atingir toda a Suprema Corte, porque ele não é só um ministro. Exatamente. Você tem ali vários ministros. E muitos ministros ali com notório saber mesmo, e são justos, são juízes que têm decisão, são ministros que têm decisões justas. Eu tenho boas experiências, muito mais boas experiências com a Suprema Corte do que experiências ruins. Está aqui, daqui a pouco vai participar com a gente aqui o doutor Antônio Maurício Costa, que é testemunha, que foi autor de uma brilhante defesa que ele fez em relação a uma reclamação que ele formulou ao Supremo Tribunal Federal com relação a um direito, como jornalista que foi ultrajado. E nós tivemos a sorte de que o relator desse processo foi o último processo, talvez que ele tenha feito a relatoria antes da aposentadoria dele, foi Humberto, doutor Celso de Mello, o guarda eu moldurei. Ele faz uma apanhada, ele vai nos direitos internacionais sobre liberdade de imprensa e ele concede, ele acata a reclamação formulada pelo doutor Antônio Maurício Costa. Então, assim, eu tenho muito boas experiências com a Suprema Corte aqui no Brasil. É bom que se diga isso, né? E esse julgamento aí que a gente assistiu agora, é muito bom a gente enaltecer, por quê? Porque isso aí protege mulheres, isso aí tenta estancar
uma sangria que envergonha a sociedade brasileira. Exatamente. Essa escalada de crime contra as mulheres, esses crimes muito brutais. Esse depoimento aí da ministra Carmen Lúcia, porque é uma pessoa pública, a gente tá falando de campanha aqui, assim como outras mulheres também, personalidades, artistas, tem que botar a cara na reta para poder enaltecer também esse papel importante. E a ministra deu início ali, agora cabe esses apresentadores que ficam ostentando redes sociais aí, fazendo campanhas, aproveitar e fazer um trabalho desse de utilidade pública também, né? Tem um vídeo agora aqui do Latino com a mulher dele. Exatamente. Tá no portal, viu na playlist aí do ela portal. Diz ela que ela sofreu uma agressão também pelo Latino, Meu entendeu? Deus Mas do o Latino céu, se dentro defendeu. do carro, mas como ele se reporta às mulheres, ele fala vocês, ele nem atinge. Ela só a colocou mulher. na íntegra o vídeo, né? E quem filmou o TNG de pessoa foi até a filha Foi dela. a filha dela. Não é assim, mano, não é desse jeito. Forte demais. Forte demais.